Olá, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga e vim falar com vocês sobre um tema delicado, mas que precisa ser falado, que é o suicídio. Eu tive 4 tentativas de suicídio. A primeira vez que eu tentei, eu tomei um monte de remédio. Ela se suicidou com um tiro. Só que no outro dia ele acabou cometendo suicídio. A estimativa é que a cada 40 segundos uma pessoa cometa suicídio. Ao longo de um ano, são quase 1 milhão de pessoas. Já é um problema de saúde pública mundial. Primeira vez que eu tentei suicídio, eu tentei com chumbinho. Eu tomei chumbinho, passei muito mal, fiquei internada. Enfim, tomei medicações, fiquei internada, aquela coisa toda. Não fui muito confortável. Segunda tentativa já foi internada na clínica psiquiátrica. Eu cortei meus braços. Depois eu tentei me enforcar também, internada. Depois que eu saí de lá também eu saí muito revoltada, né? Tentei mais uma vez. Alguns mitos precisam ser desmistificados, como, por exemplo, falar sobre suicídio incentiva as pessoas a se suicidarem. Apenas adultos se matam. Muito pelo contrário, há uma incidência recente entre crianças e adolescentes. Apenas pessoas deprimidas cometem suicídio. Também é uma inverdade. Tinha 17 para 18 anos. E aí a minha mãe, nesse momento, ela começou a ver que eu estava apresentando já, né, comportamentos homossexuais. E aí ela resolveu me tirar do armário. Foi uma coisa assim muito traumática, tanto para ela quanto para mim, porque nós éramos de uma... Éramos não, né? Ainda somos de uma família cristã, tradicional, evangélica, aquela coisa bem fundamentalista. E para ela jogou aquilo na minha cara, enfim, foi uma situação bem traumática. E aí a gente começou a viver toda aquela questão do conflito em casa, né? Da família, e trazer aquilo para a família, e a questão da agressão, e de tanto dela, tanto da minha parte. E aí eu era muito 17 para 18, né? Eu não sabia como lidar com aquela situação. Ela também não sabia como lidar, era tudo assim muito... Era uma turbilhão de emoção, na verdade, né? Era coisas faladas de um lado, coisas faladas de um outro. E aí eu lembro que eu decidi de que, como eu não sabia lidar com aquela situação, eu iria mesmo acabar. E foi uma decisão que eu tive e comecei, a primeira vez que eu tentei, eu tomei um monte de remédio, os remédios que eu tinha em casa. Porque eu tinha medo de doer, eu tinha muito medo de doer. Eu ficava pensando a maneira que fosse feita, mas que não me desse dor, entendeu? Então, a primeira vez eu tentei e o máximo que eu consegui foi vomitar muito e ir pro hospital. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a segunda maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos é o suicídio. Nas Américas, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking, perdendo apenas para os Estados Unidos, e ocupa a 8ª posição a nível mundial. No lado de fora da casa, e outras pessoas, quando escutaram um barulho muito forte. Quando entraram em casa, ela já estava na cama, sem vida. Ela se suicidou com um tiro no ouvido com a arma que o marido tinha em casa. 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ser diagnosticados com algum transtorno mental, como, por exemplo, a depressão, que é uma incidência muito grande, a esquizofrenia e a bipolaridade. O álcool e abuso de outras substâncias também é um grande fator de suicídio. Depressão, ansiedade, borderline, enfim, alguns transtornos sim, ainda me seguem. Existe, além desses, alguns fatores considerados primários, como, por exemplo, a perda de emprego, o término de um relacionamento ou a perda de um ente querido. Com 19 anos eu casei,
casei a primeira vez, casei de 19 aos 22. E aí, quando eu terminei com ele, 22, não, acho que foi 23, foi um término também muito abrupto. E eu tive que voltar para casa da minha mãe. E eu não falava ainda com a minha mãe, entendeu? E nessa época, inclusive, a minha vontade de de me suicidar voltou de novo. Na verdade, quando você perceber uma pessoa tendo ideias suicidas, você não precisa necessariamente, para poder ajudar, ser psiquiatra ou psicólogo. Basta ouvi-lo com empatia, deixar que ele desabafe, que ele fale dos seus sentimentos, e se você ouvir frases do tipo: tanto faz viver ou morrer, a minha vida não tem mais sentido, ou então, por exemplo, se eu morrer, todo mundo fica feliz. São frases muito comuns de quem tem uma séria intenção de cometer suicídio. Você imediatamente deve informar a família. Não guarde essa informação com você. A integridade física e a vida dela é mais importante do que você manter o sigilo. As pessoas até percebem, mas meio que não se metem, fingem que não estão vendo. É meio que dessa forma. Não sei se não querem se meter, não sei se ficam pensando se vai se meter e vai causar um desconforto para a pessoa que está passando um problema. Eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas, mas o fato é, quando a pessoa está passando por um problema, ela precisa desabafar, ela precisa conversar com alguém. E aí, se ninguém chega até ela vai só se fechando mais e mais, cada vez mais. E aí começam os pensamentos de suicídio, ela começa de fato a tentar contra a própria vida. Naquele momento, eu perdi um amigo que eu penso que eu podia ter evitado. Um dia antes, um pouco tempo antes, eu já tinha conhecimento de que ele estava triste e tal, e eu vinha tentando, conversando. E um belo dia, um dia antes dele cometer o suicídio, eu liguei para ele para perguntar como é que ele estava, se estava tudo bem, para conversar. E ele, num tom muito alegre: não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, comprei uma viagem, vou viajar. E aquilo me confortou a ponto de falar: bem, está tranquilo por um tempo. Só que no outro dia ele acabou cometendo suicídio. A boa notícia, e que dá sentido ao que foi dito até agora nesse vídeo, é que até 90% dos suicídios eles podem ser evitados. Portanto, falar sobre ele previne-o. Quando você pensa em suicídio, você pensa: eu vou deixar para amanhã. E amanhã você pensa: eu vou deixar para amanhã. E um dia passa. A vontade de se suicidar, ela passa. Você sempre pensa em deixar para depois. E esse depois, um dia cessa a vontade. Se você tem pensamentos suicidas ou vontade de cometer suicídio, não guarde esse sentimento para você. Procure alguém da sua família, da sua rede de apoio. A sua integridade e a sua vida é muito importante. O que o amigo pode fazer é tentar ajudar, argumentar, conversar, confortar e tentar evitar que esses conflitos se agravem. A partir do momento em que não é possível mais, é ligar para a família, entrar em contato com a família. É possível que o pior aconteça. Se você está assistindo esse vídeo e tem pensamentos suicidas, você pode ligar para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e funciona em todo o território nacional. Porque é um vazio muito grande. Você pensa que aquilo vai tirar a dor que você sente internamente. Mas, na verdade, não tira. Só o tempo. O tempo vai fazer a dor passar.